podcast da Durgs Sindical, nós vamos conversar com a diretora de secretaria do sindicato, Luciana Buzi Pinheiro, e com o diretor de magistério superior, César Vieira, sobre esta nova fase da Durgs, revitalizada, com toda a comodidade, acolhimento. Então, o que nós queremos saber é isso, o que levou, o que motivou essa ideia de construir esta sede totalmente remodelada? Bem, acho que tudo derivou do nosso planejamento estratégico. A nossa gestão foi uma gestão que optou por apostar no planejamento estratégico, entendendo que quanto mais organizados a gente estivesse nas ações que queríamos praticar, mais fácil ficaria da gente atingir os objetivos e as ações a que a gente se propôs. E um dos grandes objetivos era em relação aos filiados, né? Isso. Era que a gente trouxesse para os filiados uma Durgs acolhedora, uma Durgs que conformasse a todos, uma Durgs em que nós, professores, nos identificássemos, em que os nossos funcionários se sentissem felizes no ambiente de trabalho. Na verdade, foi um grande projeto de formação de qualidade de vida, né? Passamos pela pandemia, isso é necessário dizer, e talvez estamos agora nesse momento da entrega da gestão, né, César, efetivando coisas que, se não tivéssemos tido a pandemia, a gente já teria feito antes e os filiados já estariam desfrutando certamente antes desse período. Mas, decorrente desse planejamento estratégico, desse direcionamento da atenção da Durgs para os filiados, é que começaram a surgir as ideias, então, de inovação, mas principalmente de planejamento efetivo da utilização da sede da Barão. Uma sede que foi construída no mandato da professora Maria Luísa, projetada no mandato dela também, e eu acho que está virando tradição na Durgs, cada sucessiva diretoria entregar para a próxima uma Durgs melhor do que a que recebeu. Então, a Malu entregou para a gestão do professor Paulo Mors a sede inaugurada. O professor Paulo Mors entregou para o professor Lúcio, para sua gestão, uma sede com todo o PPCI. E a nossa gestão vai entregar para a próxima gestão agora do professor Jairo Bolter uma sede habitada, né, digamos assim, com paisagismo, com uma infraestrutura pensada, para atender todos esses anseios dos filiados e do nosso planejamento. Eu entendo que essa questão da ocupação da sede, né, seria a marca da nossa gestão, né, porque a gente recebeu, a sede foi feita, ela teve um período onde ela teve que passar por PPCI, recebeu o alvará, que foi um processo também bem demorado, e a gente recebeu a sede ainda não ocupada. Eu acho que a gente preencheu a sede dentro dessa ideia que o planejamento estratégico nos colocou, que era esse desafio de justamente proporcionar aos filiados um acolhimento. A sede era linda, maravilhosa por fora, mas por dentro ela ainda faltava encher ela, né? A gente brinca, da alma para a sede. E eu acho que foi isso que a gente conseguiu fazer, né? Tanto que a gente está aqui hoje numa área da sede que é totalmente diferente do que a gente tinha. Não é aquele sindicato duro, que, vamos dizer assim, de repente não sabe acolher, né, a não ser acolher as brigas. Não, a gente é um sindicato que a gente valoriza, né, a quem a gente representa, né, e fica à altura desse professor. E falando nisso, eu pensei também, porque sempre a imagem que se tem do sindicato é referente à luta. A luta sindical, que sempre é uma luta pesada, porque afinal existe um tensionamento para lidar com a busca de direitos, né, a manutenção das conquistas. E esse ambiente, assim, hoje é diferenciado, faz parte de um novo sindicalismo, faz parte de uma política de acolhimento. Então, como é que é para vocês, assim, essa nova fase? Tratar a luta sindical e também tratar da vida dos filiados como o sindicato como um ambiente mais acolhedor? Eu penso assim, uma das coisas que a gente colocou é fazer com que a máquina, né, a gente brinca hoje, a gente está dentro de uma Ferrari, né, e como uma Ferrari ela tem que ter um motor azeitado, ela tem que ter uma equipe
formulada. E essa questão da montagem do terceiro andar como andar administrativo, de forma integrada, onde integram os colaboradores com os diretores, cada um tendo o seu espaço, espaços de trabalho em equipes modulares, traz o sindicato para essa nova era sindical, né? Um sindicato onde não é mais como já foi antigamente, do próprio diretor e presidente ir buscar a sua cuia em casa para levar para um evento. Não. Hoje a gente tem um sindicato onde existe uma equipe, onde a gente diga assim, preciso disso. O diretor está disponibilizado, ele está liberado para tratar dos assuntos sindicais, da política, das relações, dos relacionamentos. Então, assim, sai da questão do espaço físico, de como a gente organiza a Durgs, para que essas novas formas de sindicato possam existir, né? E isso foi uma das lutas que a gente teve. Por isso essa mudança, né, de se ter um andar de acolhimento, se ter um andar de administração, né, onde essa administração ela é totalmente integrada, colaborador, diretor, funcionários, todos tendo espaço para se trabalhar junto, né? Não aquela compartimentação antiga que se tinha, né, de que existia só uma sala do presidente e no andar de baixo uma área administrativa fragmentada, né? Eu acho que essa mudança de estrutura traz uma mudança também, possibilitando um sindicato mais ágil. E para gerar qualidade também, porque essa implementação, a conquista deste selo da certificação ISO 9001 também faz parte deste processo. Eu acredito em também falando, vai buscar sua bandeira, vai buscar sua cuia, e daqui a pouco tem todas essas instruções de trabalho que já tem, você vai sair numa unidade móvel, vai levar material. Professora Luciana, como é que está sendo isso, essa novidade aí que mudou totalmente a rotina sindical aí dos professores e dos colaboradores, né, dos funcionários da Durgs? Bom, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que prima pela ordem e pela organização, né? Eu acho que para tudo na vida existe um planejamento. Não existe nada sem planejamento. E não seria diferente assim com a luta. Eu costumo dizer para os nossos colaboradores, na nossa atual diretoria, para os colegas que a gente representa, que a pauta mínima de um sindicato é a luta. Isso é a pauta natural de um sindicato. É para isso que ele existe. Mas e para além da luta, para que ele existe, né? Ele existe hoje em dia para acolher essa classe de trabalhadores, que somos nós, os professores e professoras das universidades e institutos federais, que trabalhamos diuturnamente pela defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade no Brasil, e que temos na Durgs, como o pessoal lá da minha universidade, né, da UFSPA fala, o nosso porto seguro. E é um porto seguro esse sindicato que recebe o professor nas suas demandas em todas as suas dimensões e não só na sua dimensão profissional da luta, digamos assim. O professor que se filia a Durgs hoje, ele não quer só a melhoria na carreira e nos salários, ele não quer uma política de apoio e incentivo à ciência e educação no Brasil, ele entende que isso é a pauta mínima e ele olha para a Durgs e diz o que mais a Durgs tem para me oferecer. Então, desde o plano de convênios, que nós aumentamos, por exemplo, em 27 convênios nesse último ano pós-pandêmico, né? Temos potencial para aumentarmos muito mais com a criação do núcleo de filiados. A questão da unidade móvel, para a gente estar, de fato, junto da base nos 11 municípios que a gente representa. Organizar essas instruções de trabalho, né, que é bem como tu disseste, Simone, são modos de fazer. Eu preciso ir hoje lá na cidade de Feliz para conversar com os filiados lá do IFES. Como é que eu vou chegar lá? Bem, hoje eu levo bandeira, eu levo camiseta, eu levo ficha de filiação, eu levo informação, eu levo atendimento jurídico, eu levo atendimento contábil. Muito em breve, quiçá, a gente leve acolhimento psicológico para esses professores nas suas mazelas de trabalho, né? Então a Durgs é esse porto seguro, é esse lugar que acolhe, né? E como o César muito bem disse, a gente tinha uma grande área construída e a gente tinha subutilização dessas áreas.
Então hoje, por exemplo, nós temos nada mais nada menos do que 12 espaços dentro da sede da Barão do Amazonas dedicadas a reuniões de professores. Nós estamos aqui num deles, né? A gente tem salas de reunião, a gente tem sala de multiatividade. Se os professores quiserem, de repente, bem que ia ser legal se a Durgs oferecesse yoga, por exemplo, a gente tem espaço para fazer isso para os professores. E isso não se conquista sem uma pauta, sem um planejamento e sem uma ordem, né? Então, quando a gente foi tendo essas ideias, a partir das ideias que a gente teve no planejamento estratégico, o César é arquiteto, né? Colega da arquitetura, embora estivesse no magistério superior. Eu cheguei para ele e disse assim, César, a gente precisa dar vida para esse lugar, como é que a gente vai fazer isso? E aí que surgiram essas ideias da gente setorizar a sede, mas para o bem-estar e não para a divisão das pessoas. Então hoje a gente tem um térreo acolhedor, o docente que chega, ele é recebido na recepção pelos nossos funcionários do núcleo de filiados. A gente tem um segundo andar repleto de salas dos mais variadas ordens de acolhimento, né? Com inclusive uma possibilidade de agenda futura, né? A gente tem esse ambiente que a gente está aqui, que a gente apelidou de um espaço gourmet de convivência, que os professores do Multiatividades, por exemplo, vinham para a sede e ficavam dependendo de um lugar para se encontrar. Agora eles têm um lugar para se encontrar, nós temos um lugar para se encontrar, né? Para nos encontrarmos. O terceiro andar, eu digo assim que para os nossos funcionários eu considero a cereja do bolo, porque a gente reuniu todos num ambiente que é aprazível, que é aconchegante, que coloca todos em convivência paralela, né? Mas de uma forma organizada. A diretoria humanizada, né? Com áreas de descompressão. A diretoria conseguiu uma sala mais acolhedora de reuniões, né? Eu brinco que antes tinha umas plantas, assim, tinha umas pontas, e a gente já trabalha com assuntos pontudos, né, para assim dizer. Então, ainda tendo plantas, assim, que instigam a essa ideia, né, do combate, né? Isso é diferente quando a gente coloca ali, a gente colocou, por exemplo, o lírio da paz, plantas que a gente sabe por outras sabedorias populares e científicas que trazem harmonia para o ambiente, né, através de um estudo de paisagismo. O quarto andar ganhou, dentro do salão de festas, toda uma flora, como o Lúcio disse, né, assim por fora do prédio, que vai nos trazer isso. Então hoje, se eu quiser fazer uma limonada, eu tenho limões e eu tenho limoeiros na sede, né, não fazendo analogia, mas é o que a Durgs faz há 44 anos, né? Pega essas políticas que nem sempre são condizentes com o nosso projeto de universidade e transforma sempre em pautas de luta. Na maioria das vezes, a gente pode dizer, né, com vitórias. Acho que isso é bem significativo, né? E professor César, agora falando desse projeto arquitetônico, assim, tem muito, assim, do seu toque especial ali, mas foi inspirado em quê, assim, o projeto ficou tão bonito, assim, tão leve? Pois é, eu sou professor há 26 anos da Faculdade de Arquitetura, né? Eu sempre tive essa preocupação de que os projetos respondessem e refletissem o que a empresa é, qual é vamos dizer assim, o que as pessoas são, o que cada um quer expressar, né? Eu acho que a arquitetura é a expressão de quem vive lá dentro, né? Então, sempre foi uma pauta importante quando eu cheguei aqui. Eu antes era conselheiro e já brigava por algumas coisas sobre mobilidade, sobre a Durgs se mexer, a Durgs ser proativa, a URGS andar por onde ela precisasse andar, né? E que ela representasse também toda essa ideia de acolhimento, de um sindicato que é sensível, né? E que tem como que representa uma classe sensível, uma classe que opina, uma classe diversa, múltipla, que gosta de discussões. Então, assim, como tu montar tudo isso, né, de uma forma que fosse interessante, né? Eu acho que a gente teve a felicidade, a Daniele, que colaborou com a gente, foi minha aluna na faculdade, a gente chama de professor, e isso trouxe para nós um clima muito gostoso de processo, né?
Então, assim, a questão da psicologia das cores, da discussão do espaço, né? do próprio processo de convencimento da diretoria para esse formato de arquitetura mais integrada, né? Menos compartimentada, uma coisa muito nova para o sindicato, né? Mas que efetivamente representava para nós o que a gente desde o início do planejamento queria. A gente entrou aqui para mexer no sindicato. Né? A gente chegou aqui para fazer um sindicato diferente. Né? Se fosse para fazer o mesmo sindicato, a gente não ia estar aqui. Né? Nós viemos aqui para mexer mesmo, para sacudir. Né? E eu acho que nesse sentido a gente conseguiu, né, fazer, vamos dizer assim, tu chega na sede, tu olha a unidade móvel, tu vai para os lugares, a própria diretoria nova que está assumindo tem um pouco dessa cara também. Né? É uma renovação. Né? Então, assim, a gente fica contente com isso, porque nós estamos, vamos dizer assim, está acabando a nossa gestão amanhã, né? Mas a gente está deixando uma herança, né, para um grupo que tem um potencial muito grande de trazer novas colaborações, de trazer novas coisas, de fazer com que isso se movimente. Né? Até porque a gente sabe que quem fica parado cria limo. Eu acho que a gente precisa ter essa multifaceta, esse dinamismo, até para enfrentar as dificuldades que estão cada vez diferentes, não são as mesmas. Né? Então, por isso eu fico muito contente, né, de deixar uma Durgs nova, uma Durgs que efetivamente vai permitir para essa nova diretoria fazer muito mais do que nós fizemos. Até porque tomara eles não tenham outra pandemia que nem a gente teve pela frente. Não terão. Não terão. Né? E isso complicou um pouco, mas efetivamente nos trouxe esse fôlego para esse fim de gestão. A gente precisava, vamos dizer assim, concretizar um planejamento estratégico feito nos primeiros dias da gestão, que a gente não tinha conseguido. Né? Foi bom que a gente maturou ele. Né? Foi muito discutido na época da pandemia. Mas quando se abriu as possibilidades, a gente fez ele com força, fez ele com felicidade, com alegria, né? E com essa condição de... E completando um pouco do que a Lu falou, a gente tem 12 espaços diferentes. Não é aquela coisa, 12 salas de reuniões. Não. Né? São espaços informais, são espaços que permitem formatos diferentes de relacionamentos. Né? Desde uma sala reunião formal, um auditório, uma sala para uma dinâmica de grupo, onde a gente não tem aquela formatação de mesa, esse espaço bem mais informal de confraternização, né? Um salão de festas amplo e múltiplo de possibilidades. Então, assim, isso que a gente quer. Né? É aquela questão que a gente coloca até nos 44 anos da Durgs, é a Durgs em movimento. Né? Ela se torna móvel, ela se torna multifacetada, ela se torna muito mais potencial de enfrentar o que vem pela frente. E é isso que a gente deseja. E no momento que vivemos hoje, né, em relação à política, também aos cortes orçamentários, tem tantas situações complicadas e daqui a pouco chegar num ambiente que é mais leve e estimula também a criatividade, né? A gente pensa que tem vários espaços assim informais, mas que são assim, realmente chega no lugar para desopilar. E eu acho que a pandemia, as pessoas ali, a impressão que me deu, acho que essa impressão ficou na mente de muitas pessoas, é que quando chegaram para a inauguração, nossa, que legal, que bonito, porque imagina, todo esse tempo de pandemia não visitava a Durgs, aí quando chegou, viu esse presente, essa inovação, assim, realmente é muito legal. E agora falando em relação a essa gestão descentralizada, assim, o que foi essa gestão? Bem, também tem a ver, né, logicamente, com o planejamento estratégico, mas a gente se deu conta num primeiro mapeamento, nós fizemos mapeamento das competências dos nossos colaboradores, bem lá no início, em 2019, antes de tudo da pandemia fechar, né? E é interessante saber que a Durgs, enquanto esteve de forma virtual trabalhando, né, no dia 17 de março de 2020, que nós fechamos essa sede e a reabrimos apenas em outubro de 2021, né? Claro, só para expediente interno também, né, para os nossos colaboradores começarem a voltar a uma vida extra casa, né, digamos assim.
Nesse período a gente teve muitas contratações. Foi nesse período, por exemplo, que o nosso núcleo de comunicação foi criado. Foi nesse período que a gente imaginou que para que a Durgs tivesse essa revolução que a gente queria fazer em todas essas ordens, né, também exigia do nosso corpo de colaboradores um perfil diferenciado. Não é para todo mundo ser um funcionário de um sindicato. E é para muito poucos ainda o trabalho em equipe, o trabalho de forma sincronizada, um trabalho organizado, né? Um time que se complemente. E eu acho que a gente chega no final da pandemia tendo feito a maior parte das nossas contratações durante a pandemia no cenário EAD, né? E quando a gente conseguiu a coesão desse time, que esse time se encontrou, que a gente teve mais de 97 horas de capacitação durante todo esse período, a gente tem uma Durgs muito potente, né? Eu acabei de ter agora uma reunião de pauta em que estavam a maioria dos núcleos. O núcleo de filiados para acolher os filiados que vêm amanhã, o núcleo da comunicação para fazer toda a cobertura da Assembleia Geral Ordinária e da posse, o núcleo organizacional que vai determinar, por exemplo, desde segurança que precisa ter na porta amanhã, até, né, como é que a gente vai acolher as pessoas depois da Assembleia. E tudo isso hoje se faz de uma forma muito natural. Embora a gente tenha ali instruções de trabalho que dizem, né, como tu mesma citaste, como é que a gente vai para algum lugar e que tipo de material a gente leva, a gente tem um pessoal muito comprometido, que realmente, assim, literalmente vestiu a camiseta da nossa diretoria, vestiu mais do que da nossa diretoria, vestiu a camiseta da Durgs. E é um time pelo qual eu tenho muito respeito e gratidão, porque entraram na Durgs num dos momentos mais difíceis da nossa história de 44 anos e acreditaram na Durgs e estão aqui hoje conosco, preparando com todo o afeto essa Durgs para nova gestão. Acho que isso, assim, para mim, né, eu já disse para esse pessoal todo na quinta passada e vou repetir, né, isso para mim é a maior conquista, né. Claro que o César e eu, a gente se alegra de olhar o jardim como ficou, a gente se alegra de olhar os espaços como ficaram, mas a gente se orgulha, eu acho, ainda mais de deixar o corpo funcional que nós estamos deixando para a nova diretoria com toda essa potencialidade de trabalho. E agora é manter esses espaços, né? Regar as plantas, tem uma série de atividades. A organização também, até gostaria que tu falasse um pouquinho para nós, professora, da organização dos espaços, que isso também é um aprendizado, assim, não só dentro da Durgs, mas a gente leva para casa isso, de tu ter essa... despertar para isso, preciso me organizar, mas teve uma grande organização aqui dentro da Durgs. A gente fez, né, adotando assim um princípio que também já é do poder público, a Durgs não precisaria, mas a gente impôs isso por transparência, né, junto da tesouraria, a questão da gente fazer sempre 3 orçamentos para qualquer questão que a gente vai adquirir, porque a gente presta contas de tudo isso depois, que uma inovação da nossa gestão também foi prestar contas da questão política do sindicato, né? E aí, quando a gente foi organizando tudo isso, e a gente precisou literalmente mexer em toda a Durgs, né? Quando a gente começou a literalmente se esvaziar as gavetas, a gente se deu conta de que havia 44 anos de histórias em documentos, em materiais, né? E outras questões. E existia também a necessidade de um redimensionamento desse material. Então, a gente partiu para 2 tipos de organização. Uma foi a organização digital, a gente está entregando uma Durgs completamente digitalizada, né, com uma independência na área tecnológica, um novo sistema de administração, que é o sistema Sindes, né? E a gente também está entregando uma Durgs renovada, né, como eu brinquei já no dia da inauguração, eu digo hoje de novo, a Durgs hoje não tem um cisco fora do lugar, quer dizer, o material da comunicação está organizado por categoria, por tamanho, por tipo de material. Então hoje, se tu me perguntares, eu vou rapidamente ali no setor de patrimônio e te digo, desde quantos lápis a Durgs tem para fazer ações com o logotipo da Durgs, até quantas bandeiras eu tenho para ir num movimento que pode acontecer amanhã, lá na Praça da Alfândega ou então em qualquer outro, né, no Largo Glênio Pérez. E a gente precisa ter esse domínio.
e essa organização, porque isso gera economia de várias ordens. A primeira delas é a ineficiência, né? De que eu posso atender o meu público docente que vai para a luta com o material adequado. E a mais rasa delas, digamos assim, é essa sensação, né, que o César disse que a gente trouxe pelas plantas, pelas cores, pelos espaços e pela organização. É muito bom a gente estar num ambiente organizado. Como a Gabi Corrêa, que foi a prestadora de serviços que organizou a Durgues para nós, em todas as sedes, inclusive na unidade móvel, a primeira coisa que ela disse quando ela deu a capacitação para os nossos funcionários de como manter tudo isso é dizer: a organização nos traz paz. Em nos trazendo paz, ela nos dá o direito do ócio. E o ócio nos dá ideias para inovação. Inclusive, por que não dizer, na luta. Eu acho que a nossa gestão inovou bastante na luta. Principalmente quando a gente levou a Durgues para a virtualidade. E a gente não parou e a gente teve grandes conquistas. A barrar a PEC 32, por exemplo, foi uma delas. E a gente só conseguiu chegar lá porque a gente tinha muita organização. Que a Durgues ainda estava fechada, e mesmo assim, cada docente nosso que se candidatava do Conselho de Representantes ou da diretoria para irem a Brasília para conversar com os deputados, cada um deles recebia o seu kit de luta, digamos assim, com camiseta, com bandeira, com panfletos, com material de comunicação. E isso a gente só faz quando a gente tem a consciência daquilo que a gente tem e de como a gente vai usar isso, né? Legal. Então, professor, vamos às nossas considerações finais, porque o bate-papo está ótimo, mas vamos deixar para outros bate-papos, inclusive. Então, qual é a mensagem que deixa aí para a nova gestão? Eu acho que eu me sinto muito realizado com essas condições que a gente colocou. Quer dizer, tem uma condição material que está hoje diferenciada. Quer dizer, a Durgues ela se torna móvel, ela se torna múltipla, ela se torna flexível, ela se torna, existe uma integração, quer dizer, se tu fores na sede do Vale, se tu vieres aqui, ou se tu receberes a unidade móvel, tu vai identificar uma Durgues. Então existe uma identidade visual, uma identidade conceitual, uma identidade institucional, né, que se reflete nas pessoas, nos carros, na sede, na humanização e na diretoria. Na forma de se postar, uma forma flexível, uma forma inteligente, né, e uma forma ágil. Eu acho que tudo isso para que a próxima diretoria possa efetivamente fazer mais, né, pela nossa classe, pelos nossos direitos, por uma universidade mais ampla, mais pública, mais democrática, mais respeitosa com relação às diferenças, né, e que a gente possa viver em harmonia, né, e com qualidade. Então eu desejo a essa nova diretoria o maior sucesso do mundo, né? E que conte com a gente sempre que precisar, porque a gente está aí. A gente não se foi, a gente está ficando só do lado. Isso aí. Professora, então também peço para fazer esse convite para que os filiados do público em geral assistam e acompanhem também no YouTube, assistam o vídeo e acompanhem também o podcast no canal de Spotify da Durgues Sindical. Deixo com você aí esse convite. Isso aí, o podcast é uma inovação, né, do planejamento de comunicação e a gente quer agradecer porque é um tempo que a gente tem para falar sobre variados assuntos que interessam aos filiados e que nos colocam a par daquilo que está acontecendo na Durgues. Eu quero agradecer o nosso núcleo de comunicação por ter tido essa iniciativa e também fazer um convite, né, a cada um e cada uma que assista, que nos siga nas nossas redes sociais, que assista ao nosso canal de YouTube, que frequente o nosso site e que se informe das coisas da Durgues. Muito obrigada e parabéns. Para nós.